Boa tarde, pessoal. Só para gravação. Então vai ser no gogó mesmo, certo? Então vamos fazer tudo a partir da voz natural de cada um. E o som é para a questão da gravação, e aí vamos fazer dessa forma. Bem, como os outros debates aconteceram ontem, Lagoa do Sino e Sorocaba, eu queria dizer que a Comissão Eleitoral estabeleceu uma regra, que é a regra que nós vamos seguir aqui, que os debates, então, serão realizados por um mediador, que seria a presidente da Comissão Eleitoral, no caso eu, e os debatedores, sendo um de cada chapa. Chapa 1, chapa 2. No primeiro bloco, vai se constituir, então, 4 blocos. O primeiro bloco, apresentação de 6 minutos, feito por cada uma das chapas, onde houve um sorteio aqui, já fizemos os sorteios para adiantar o expediente, e quem começa a falar primeiro neste bloco deverá ter o direito de finalizar o debate no quarto bloco. No segundo bloco, nós temos perguntas de uma chapa para a outra, e nós fizemos um sorteio aqui para checar quem que iria começar a fazer as perguntas. E depois vai intercalando perguntas e respostas, sendo de A para B, B para A e assim por diante, sucessivamente. Ou seja, 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta e 2 minutos para a tréplica. Ontem, em vários momentos, houve algum tipo de reclamação de que eu estava mudando ou dando mais tempo para uma chapa ou para outra. Eu não estou fazendo isso em momento algum, eu estou dando exatamente o tempo de finalizar para tanto uma chapa quanto para outra, da mesma forma. Então é importante que se diga isso, e ontem, assim como hoje, eu devo manter o meu celular, que está servindo como cronômetro, para a visualização dos candidatos, para que eles tenham noção do tempo que está indo a pergunta, o tempo de resposta para cada um deles. Ok? Ontem foi colocado em dúvida isso, de forma sem entender que já tinha sido combinado isso com os candidatos. Bom, no terceiro bloco serão perguntas feitas pelos presentes que devem ser colocados em uma urna, né? A urna, a Aline está aqui, a Aline está com ela, ali é uma caixa, que deve ser colocada até o final do segundo bloco, para que a gente faça depois sorteios. Ontem eu acabei pedindo para a funcionária da Dufscar de Sorocaba para que houvesse sorteio, e a Ângela, para que ela pudesse fazer o sorteio de forma isenta, e para pegar o papelzinho. Ela não sabe de quem que é o papelzinho que está ali e tal, era só para tirar o papelzinho. E foi colocado em dúvida a idoneidade da funcionária para ver se ela estava tirando o mesmo papelzinho que era para tirar ou não. Ou seja, era um processo de sorteio e foi colocado em dúvida se o sorteio podia ser realizado ou não. Vamos encaminhar. Não, eu estou... Não, eu estou só explicando para a plateia. Eu estou explicando para a plateia. Eu estou... Está gravado isso. Bom, enfim, então, eu queria só saber da plateia, exatamente por essa pergunta que eu iria fazer agora, que eu fiz essa introdução, porque eu queria saber da plateia se tem alguma sugestão que não seja, ou que seja outra, que eu faria, que a funcionária
pudesse fazer a retirada da pergunta de forma isenta, na frente de todo mundo aqui, para escolher, para selecionar, tirar uma pergunta da caixa. Pois não. Sim, mas ela fez Sim, 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 então, vai ser feito como deve ser feito, mas foi colocado em dúvida a isenção que estava sendo realizada. Sim, eu acho que isso já está superado. Sim. Sim, mas eu vou ter que... Ok, eu farei isso, eu farei isso. Sim, eu farei isso. Eu vou ler na frente de todo mundo aqui. O detalhe é que o microfone precisava ser usado e eu acabei vindo para pegar o microfone. Bom, tudo bem. É só para saber, Me desculpe, gente. Vamos. Professor, vamos fazer... Pois não. Não, eu não quero. Amarílio, não quero retirar. Inclusive, em Sorocaba, eu sugeri que fosse gente da própria plateia. Mas tudo bem, eu sigo o que o coordenador está falando. Agora, eu não quero retirar nada. Se alguém quiser tirar por mim, pode tirar. Alguém sugere outra questão? Quer colocar em votação isso? Eu não tenho problema de responder pergunta de ninguém. Sim, e é o que eu leio. Exatamente a pergunta que eu vou ler. Pronto. Eu gostaria de manifestar. Pois não. Primeiro, além de tudo, eu acho que nessa tentativa de nos colocar contra os servidores técnicos administrativos, vocês acabam utilizando uma palavra, funcionária, que eu acho uma palavra inadequada. Segundo o ponto, as perguntas são feitas, nós respondemos. Após a resposta, vamos lá e sorteamos. Eu acho que tem que ser passível de filmagem e não enquanto a gente está respondendo, a direção da mesa afobadamente descer lá embaixo para ir sorteando antes, porque ela já quer ir embora para acabar o debate logo. Porque essa que é a postura, não ter debate. Então, e eu acho que deveria ter só a pessoa inscreve uma pergunta. Se não fica sorteando, a pessoa faz 5, 10 papeizinhos, põe lá e só sai a mesma pessoa toda hora falando. Porque as regras foram definidas goela abaixo de nós, ao invés de ser cada um levanta a mão, escreve a pergunta e faz participando. Então eles convidam para o debate assim, venham assistir o debate, como se fosse uma televisão, em vez de venham participar do debate. Essa é a postura dessa gestão. Bom, você já está fazendo uso da... Como você fez? Alguém tem alguma objeção para que a Aline possa tirar as perguntas? Que levante a mão. Então, Aline, você vai então nos acompanhar aqui e à medida que for iniciar o terceiro bloco, você vai então tirar uma pergunta por vez, tá? E eu vou fazer a leitura, ok? Pode deixar aqui na frente. Isso, perfeito. Muito bem. Então, isso se refere ao terceiro bloco. Vão ser no máximo 6 perguntas, são perguntas que devem ser objetivas o suficiente para serem formuladas dentro de 1 minuto, deve haver a identificação do autor da pergunta, sob pena de não ser apresentada às chapas. E o autor deve estar presente para alguém não fazer uma pergunta em nome de alguém que não esteja aqui, né? As perguntas devem ser feitas de forma genérica, para serem respondidas por ambas as chapas, né? E o sorteio vai ser, então, feito dessa forma que eu disse, e no máximo 6 perguntas para que a gente não estenda indefinidamente aqui o debate. A gente tem que ter um pouco de
acaba sendo repetitivo em alguns momentos e não tem razão de ser de proletar, fazer a coisa caminhar mais para adiante. Bem, então, como já foi sorteado anteriormente, vai ser iniciado pelo professor Amarílio, depois o professor Eduardo faz o uso por 6 minutos para a apresentação do programa. E no final é invertido. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no campus de Araras, da Universidade Federal de São Carlos. Me sinto honrado de estar aqui na condição de candidato a presidente da Chapa 1, concorrendo ao pleito da Dufscar, ao sindicato. E a nossa chapa, ela se intitula uma chapa baseada em 3 princípios, né? A Dufscar, autônoma, democrática e independente. E o que nós entendemos por esses princípios, né, por esses conceitos que adjetivam, né, e que dão sentido para a concepção sindical que nós defendemos e nós temos implementados na Dufscar já por algumas gestões, né? Autônoma é em relação aos partidos políticos. Nós somos absolutamente, rigorosamente contra o aparelhamento do sindicato por partidos políticos. Nós não aceitamos, e isso está na origem da nossa ruptura com a Andes, né? E a transformação da Dufscar de uma seção sindical do Sindicatão Nacional Andes num sindicato com autonomia jurídica, né? Exatamente porque a gente se opunha, entre outras questões, o aparelhamento, a transformação do sindicato numa correia de transmissão do partido político, né? A, B, C, qualquer partido político. Aqui a gente não está fazendo uma apologia contra a política, muito pelo contrário. Aqui a gente está fazendo apenas uma distinção do que é o partido político, qual é o papel que o partido político joga e qual é a função e qual é o papel que o sindicato desempenha. E a gente acha que não deve ter atrelamento. Eu mesmo sou filiado a um partido político, enquanto cidadão da República Federativa do Brasil. Até porque a Carta Constitucional me garante essa liberdade de me filiar a um partido político. Mas eu entendo perfeitamente que uma coisa é a minha posição de cidadão filiado a uma determinada posição e a outra coisa, eu, diretor do sindicato, e o programa do sindicato, aí eu entro na questão da democracia, não deve ser o programa imposto de fora para dentro, a revelia do conjunto dos professores. O programa do sindicato deve ser decidido e discutido pelo conjunto da categoria. E essa discussão tem que ser pela base. E aí nós temos 2 mecanismos, e ambos são mecanismos estatutários. Ambos estão consagrados nos estatutos da UFSCar. O primeiro é a Assembleia Presencial, com pauta especificada claramente, com antecedência, convoca-se a Assembleia, discute-se a pauta, a proposta vencedora na Assembleia vai para uma consulta ao conjunto dos professores, que por um motivo ou outro não puderam participar da Assembleia, mas vão ter a possibilidade democrática de decidirem se aquela proposta deve ser implementada ou não pelo sindicato. Essa consulta, que o Eduardo já, agora eu posso falar isso muito claramente, porque só ontem tive acesso à carta-programa da Chapa 2, e nos 2 debates que nos antecederam, o Eduardo se posicionou claramente contra a consulta, né? Então, portanto, provavelmente ele vai dizer por que, para essa plateia específica, por que ele é contra a consulta após a Assembleia Presencial, né? Os professores democraticamente vão decidir se essa proposta vai ser implementada ou não. Esse mecanismo da consulta para nós é um mecanismo fundamental, inclusive para acabarmos com o assembleísmo, né? Numa perspectiva de partidarização do sindicato, que levam exaustivas horas em assembleia, no fim se decide, as decisões da assembleia eram tiradas por meia dúzia de professores e a maioria tinha que se enquadrar àquelas decisões. Então o mecanismo que nós temos para nos salvaguardar do assembleísmo e da partidarização, né, é o mecanismo da consulta, porque a gente acha que a consulta é um mecanismo que complementa a democracia da Assembleia Presencial. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no conjunto de assembleias que realizamos no ano passado, em 16, fim de maio, começo de julho, uma das assembleias em São Carlos, ela durou 7 horas.
no fim de 7 exaustivas horas de discussão, com 1000 mecanismos de interpolação na Assembleia, em que a gente nunca chegava ao fim da pauta, né? Se decidiu com meia dúzia de pessoas se nós íamos entrar em greve ou não, se ia continuarmos a greve ou não, né? Então, é nessa questão. E com relação à independência, nós somos totalmente independentes ao Estado e às reitorias. Que reitorias? As 2 instituições de ensino superior que o sindicato representa na sua base territorial. As categorias dessas ambas instituições, a UFSCar e o Instituto Federal de São Paulo. Nós temos base do Instituto Federal de São Paulo no campus de São Carlos e temos base no campus de Sorocaba. A outra questão fundamental para nós é a questão da carreira. A gente entende que a defesa da universidade pública, gratuita, laica e socialmente referenciada, fundamentalmente passa, do ponto de vista da nossa perspectiva sindical, de defesa dessa universidade. Nós somos contra a privatização da universidade, tal como o programa neoliberal em curso já verbalizou, inclusive no pagamento de mensalidades da graduação, é tendo uma carreira que tem uma perspectiva de longa duração e que possibilite a trajetória ao longo do tempo que o professor fica dentro da universidade antes da aposentadoria, chegar até o topo dela, que para nós o topo como todos vocês sabem, é ser o professor titular. O Eduardo, nas 2 últimas debates, se posicionou claramente, por causa que a Andes é contra essa carreira, porque eles não concordam com essa carreira, e ele possivelmente vai ter a oportunidade de dizer aqui por que ele é contra essa carreira. Por exemplo, finalizando, a Andes foi contra, no acordo de 2006, só para dar um exemplo para vocês, da categoria do professor associado. Ou seja, se fosse pela Andes, nós ainda estaríamos com a carreira que tinha só o professor titular 4 até hoje. E ficaríamos na dependência se o governo ia ou não dar vagas para concurso. No caso da Federal de São Carlos, desde os anos 80, quando chegou em 2006, nós... Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Pinto e Silva, sou professor do Departamento de Educação, candidato então a presidente da Chapa 2, Novos Rumos e Mobilização. Votem 2 pela vitória. Nossa proposta é de um sindicato para lutar, unido interna e nacionalmente, sempre com e pelas suas bases. Nosso intuito é defender os interesses dos professores, da base da categoria, que precisa ser ouvida, e ela não é ouvida com um botão eletrônico. Ela é ouvida na coragem de se abrir os espaços para discussão, de participação, de assembleia onde as pessoas possam decidir a pauta, incluir pontos de pauta, incluir procedimentos, incluir composição da mesa, tudo feito democraticamente no espaço da assembleia. Mas as assembleias foram demonizadas. Demonizadas. Nas palavras do Amarílio, candidato, adversário, meu colega de departamento, a quem muito respeito, mas a quem tem uma série de divergências em relação à concepção de sindicato, isso seria para salvaguardar do assembleísmo. Leia-se, para preservar as negociatas que esta entidade faz nos gabinetes com o governo. Tudo que eles colocaram como pontos dele, autonomia e democracia, é tudo que eles não são. Não tiveram autonomia em relação ao governo Lula, nasceram no período de ascensão do governo Lula, compartilharam com a visão privatista que já vinha de Fernando Henrique, também presente na universidade durante o governo Lula. Há uma série de outras iniciativas na universidade ao governo Lula que são muito louváveis, relacionadas às questões étnicas e da diversidade, mas a estrutura da ciência e tecnologia, ciência aplicada, a lei do bem, uma série de outros aspectos ligados à privatização também ocorrem. Então, e as negociatas, né, em torno de um plano de carreira que distingue, estratifica a categoria, né, que cria um problema para o professor na entrada, que ele fica 3 anos trabalhando como professor adjunto A, mesmo sendo doutor, para depois começar a receber o salário de doutor. Um plano de carreira que estende 1000 níveis, né? Ah, você pode chegar associado, né? Assim como também a aposentadoria, você chega nela lá, né? Só que talvez você morra antes de chegar na aposentadoria. Então eles preferem ficar combatendo o Andes do que você falar contra o Temer, contra as reformas. O grande inimigo deles é o Andes, como se eu fosse filiado ao Andes,
né? Vocês é que são grandes protagonistas do Proíves, né? Vocês que são amplos defensores do Proíves e que têm que se explicar por que são a favor, né, de um sindicato governista, né, e atrelado à CUT, que é uma entidade sindical que representa a grande maioria dos trabalhadores, mas que tem um problema, né? Chega na hora da greve do dia 30, não vai, né? E do dia 28 participou, depois amarelou. Por quê? Que é a favor do imposto sindical. Preferiu falar que é contra a reforma e negociar o imposto para manter o imposto sindical. O Andes defende a liberdade sindical e é contra o imposto sindical obrigatório. Bom, nós defendemos, então, um sindicato que tenha a base, né? As assembleias são espaços democráticos de discussão e decisão, mas elas estão sendo demonizadas, descaracterizadas e colocadas como inimigas dos interesses da categoria. Essa chapa não tem nada de pluralidade, só tem professor da UFSCar. Estamos falando da IFESP, dos campos, não sei o que lá. Só tem professor da UFSCar. Claro, os representantes de campos têm que ter de outros lugares, né? O grupo político que está aí é o mesmo. Fica duas gestões no Conselho Fiscal, né? O Amarílio ficou duas gestões no Conselho Fiscal como titular, e agora ele pula para presidente. A suplente dele, que era no Conselho Fiscal, agora vai ser titular do Conselho Fiscal depois de 2 vezes consecutivas. Não, mas é a 3ª vez consecutiva, não pode. Não, mas pode porque antes ela era só suplente. As regras da comissão eleitoral, o regimento eleitoral de uma comissão eleitoral que é o Amarílio, o Nivaldo e eu, quer dizer, 2 contra 1, sempre um regimento aprovado goela abaixo, numa assembleia chamada no dia 30, dia de greve, que deveriam estar fazendo greve, são contra a reforma, são contra a privatização, então vamos fazer manifestação, vamos fazer a greve, vamos fazer a paralisação. Vocês estavam trabalhando lá, soltando edital às 18h30, para convocar uma assembleia na segunda-feira, sem dar sequer 2 dias. E está escrito no estatuto, tem que ter ampla divulgação. Divulgação no fim de semana, né? A Assembleia tem que ter no mínimo 3 dias úteis. Não, mas no caso não no caso de não ser Assembleia ordinária, são 2 dias, está escrito. Então, assim, vocês se apegam no legalismo, no formalismo, fazem coisas sem ética e se escondem atrás disso. Esse é um sindicato burocratizado, assistencialista. Muitas pessoas estão aqui só por causa da Unimed, muita gente já desfiliou porque não aguenta mais tanta manipulação feita por vocês. Está na hora de mudar, está na hora de renovar de vez. É chapa 2 para vitória! Passou um pouco mais do que o Sim. Não me interrompeu o Eduardo. Não. Bem... agora nós passamos a iniciar o segundo bloco. Então foi sorteado também o professor Eduardo, quem vai iniciar a primeira pergunta para o professor Amarílio, que depois responde. Depois, o professor Eduardo tem a réplica de 2 minutos. Então, 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 2 para a réplica. Ótimo. Vou fazer uma pergunta que o Amarílio vai poder defender por que ele gosta tanto do voto eletrônico. E responder também por que essa comissão eleitoral, feita, né, de uma forma antidemocrática, com a assembleia chamada de última hora, com um regimento eleitoral anacrônico, insiste no voto eletrônico. Porque hoje tivemos em reunião e eu falei, sou contra o voto eletrônico. Não dá para fiscalizar direito isso aí não, né? Então a minha pergunta é, o voto eletrônico é seguro ou garantido em relação a fraudes? Então eu quero que... depois a gente tem um cérebro aí, né? Que é o departamento de computação, tal, que pode esclarecer tecnicamente, né, se é ou não é sujeito a fraudes, interferências, qual que é a segurança, né? E não é o TSE fazendo uma eleição
da eleição do Poder Executivo. E mesmo essa pode ter problemas. É a própria associação que tem as senhas, que tem tudo dos professores, que está conduzindo o mesmo processo. Eduardo, gostei muito da sua pergunta, obrigado. E queria dizer que eu não me considero eu não sinto que você seja um adversário meu. Se você acha que eu sou seu adversário, não tem problema nenhum. Para mim, você é um colega que eu respeito muito. E nossas divergências não são só sindicais, porque elas se manifestam também no campo epistemológico. E nós já tivemos várias oportunidades de discutir isso. Tá, estou falando. Ah, tá. Não, tá verde, ó. Só grava lá. Ele só grava lá. Ah, mas eu vou falar alto, tá, agora entendi, desculpa. Então a pergunta do Eduardo é muito legal, porque domingo eu estava em casa, eu moro ali no centro de São Carlos, e o grupo do Bolsonaro passou lá embaixo. E sabe o que o grupo do Bolsonaro está reivindicando para as eleições de 2018? O fim do voto eletrônico. Aí eu fui à janela, fui à varanda ouvir. E eles alegam mais ou menos um pouco do que o discurso que o Eduardo está fazendo aqui. Uma mera coincidência, é óbvio, né? Mas vocês vão ter oportunidade agora no processo eleitoral de ver o Bolsonaro lutar contra o voto eletrônico. E possivelmente vocês vão lembrar dessas palavras do Eduardo aqui, vocês vão ver que existe uma certa semelhança de ataque ao voto eletrônico. O voto eletrônico para nós, ao contrário do Eduardo e ao contrário do Bolsonaro, não que eu acho que eles estejam no mesmo espectro ideológico, eu entendo perfeitamente onde que o Eduardo se situa, né? Mas há uma coincidência, para nós é uma questão de democracia ampla, geral e restrita, que possibilite que todos aqueles professores possam votar. Por exemplo, nós temos um contingente de professores aposentados dentro da UFSCar, e eles não moram mais eles não moram mais em São Carlos. E esse contingente é uma opção que eles têm, porque o sindicato não decide só a luta salarial e de carreira dos professores da ativa. Nós lutamos por todo mundo. O que vale para os professores aposentados, vale para os professores da ativa e vice-versa. Então, na hora da decisão da questão do reajuste salarial, na hora da decisão da reestruturação da carreira, os professores aposentados também têm o direito de decidir sobre o destino do seu sindicato. Então, a questão fundamental para nós é de que esse contingente, que possivelmente o Eduardo vai querer excluir, porque ele é contra o processo eleitoral, a exclusão da Chapa 1 é tão impressionante que eu tenho um ofício que o Eduardo encaminhou agora na reunião, onde estávamos o Joelso, o Eduardo não citou o Joelso, eu queria incluí-lo, porque eu acho que seria uma discriminação, o Joelso, eu, o Nivaldo e o Eduardo discutindo agora a questão eleitoral. Sabe o que o Eduardo está propondo para o campus de São Carlos, tem quase 1000 professores, sabe o que ele está propondo? 2 urnas. Uma urna no ginasião e uma no Instituto Federal de Coisa. Sabe quantas urnas nós estamos propondo em São Carlos? Nós estamos propondo qualquer coisa em torno de umas 7, 8 urnas, para que todos os professores possam ter a possibilidade de votar. Então, quando o Eduardo faz a defesa que ele faz, é a defesa da restrição, é a defesa da exclusão, é a defesa da mutilação da democracia sindical. Eu entendo, Eduardo, por que você faz isso? Possivelmente por conta do aparelhamento partidário. Ótimo. Então, eu desafio, já vou encaminhar aqui, depois eu acabo de redigir a direção da UFSCar, que para que se contrate uma empresa para fazer uma auditoria, não sei se é exatamente essa palavra mais correta, mas uma auditoria, um acompanhamento da lisura do processo eletrônico, se está tudo correto, vai acompanhar isso, né? Uma empresa especializada que seja de comum acordo entre as duas chapas para acompanhar. Porque para mim é o seguinte, a grande prerrogativa de uma eleição é que não haja fraudes, que não haja problemas no processo eleitoral e que ele seja devidamente fiscalizado. Nós não temos contingente para fiscalizar. É proibido pelo regimento, diz que tem que ser pessoas sindicalizadas. Então, é difícil arrumarmos um conjunto de 8 urnas em São Carlos, né? Para, ao mesmo tempo, 8
professores por período para acompanhar urnas 4 horas seguidas. Quer dizer, vai acontecer o que aconteceu na eleição passada. Não houve fiscalização. As cédulas saíam da Dufscar já pré-rubricadas. A cédula tem que ser rubricada na mesa, na votação, com os 2 fiscais olhando. E fiscal não devia ser um direito de cada chapa, deveria ser uma obrigação da entidade propiciar a condição real disso. E isso não é possível de ser feito com tantas urnas. Esse negócio de permitir um monte de urnas falando que está ampliando a democracia é falacioso, é mentiroso. Porque quem participa e quer participar vai lá votar sim, senhor. Né? E a gente quer garantir a lisura do processo. E esse regimento eleitoral ele é extremamente contraditório, incoerente, tem coisa que não bate uma coisa com a outra, ele fala conselho de representante em vez de conselho fiscal, ele faz uma confusão danada. Então, sabendo que tem artigos contraditórios, para mim o que vale é a prerrogativa de uma eleição fiscalizada e com lisura. Isso em prol da entidade, não é nem da minha chapa, da chapa de vocês, é em prol do processo. Bem, agora a primeira pergunta do professor Amarílio. Olha, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental do ponto de vista da nossa concepção sindical, é claro, né? E a gente acha que a defesa da universidade pública gratuita passa pela questão da carreira e do salário, como uma questão estruturante, né? Que vai dar condições para que os professores possam plenamente desenvolver o seu ensino, a sua pesquisa e a sua extensão. Não vai ficar atormentando se ele vai ter futuro na carreira ou não, se vai ter o reajuste salarial ou não. Essa é uma questão. E a gente quer valorizar a carreira. E se valoriza pela questão salarial, né? Então, no último acordo, né, que nós fizemos ainda no governo Dilma, mas que foi implementado por naquele período que vai entre o impeachment na Câmara e no Senado, que a Dilma ficou afastada e provisoriamente o Temer assumiu e nomeou o Mendonça Filho, do DEM, para ser o ministro da Educação, a Andes foi recebida em audiência pelo ministro da Educação. Aliás, basicamente, ele marcou 2 audiências. Ele marcou com aquele grande educador, que tem uma grande concepção de educação, que é o Alexandre Frota, que foi lá pedir para ele a escola sem partido, né? Essa audiência com esse grande educador brasileiro foi amplamente notificado pela imprensa e recebeu a Andes, que foi lá pedir a suspensão desse acordo. Um acordo que nos possibilitou 5,5% em agosto de 2016, ele está em vigência esse acordo. Depois, 5% em janeiro de 2017, e agora 3 processos de reestruturação da carreira, cujo a primeira reestruturação aconteceu agora no mês de agosto e vai aparecer no Olerite de todo o conjunto dos professores do Sistema Federal, tanto das universidades como das escolas federais, técnicas, né, no Olerite de setembro. Para vocês terem um exemplo, só para vocês terem... Bom, então eu perguntaria para o Eduardo, se você acha, Eduardo, que realmente a Andes estava certa em ir lá negociar com o governo do Temer para pedir a suspensão do acordo salarial e da reestruturação da nossa carreira, já que você acha que esse acordo e essa reestruturação, como você disse ontem, é uma coisa quase desprezível. Ótima oportunidade de novo que o professor me dá, que é o meu adversário, sim, isso não quer dizer nenhuma coisa ofensiva, Marília. Você é um adversário na disputa política. Você é um colega meu, diria até um amigo meu, a gente tem conversas boas, podemos conversar muitas coisas. No plano político, na concepção de sindicato, a gente diverge. Então eu vou te colocar mais uma vez a minha visão, que compartilho com colegas da chapa, né? O Andes não negocia nada. O Andes ouve as bases. Então, enquanto o Andes estava em 2012 ouvindo as bases e em cerca de 60 federais fazendo uma greve, né, em 55 delas, porque via, né, que naquele começo do governo Lula havia uma série de decepções para muitos nós que fomos petistas, né, e tivemos identidade, que bons tempos ainda do governo Erundina na prefeitura, quando eu morava em São Paulo, que bons tempos que eu tenho de lembrança desse período, né, de um PT aguerrido. O Lula é eleito com a carta
com a Carta ao Povo Brasileiro, e já começa a reforma da Previdência, também já dá continuidade à reforma da Previdência que o Fernando Henrique já havia iniciado, né? E o Temer leva isso às últimas consequências, né? Então, quer dizer, é uma greve que foi ouvida às bases, não foi uma greve que decidiu um campus isolado, uma IFES isolada, foram 55, porque percebia, né, o problema da precarização, ninguém é contra a expansão, mas percebia o mau planejamento da expansão, a forma como a expansão estava sendo feita, então uma série de aspectos. Então, realmente nós somos contra a negociata que o Proifes fica fazendo em gabinete, fechando acordos à revelia da base. O Andes não foi lá negociar com nada, ele foi lá questionar esse processo sem o respaldo e um processo de carreira que prejudica dois níveis, basicamente. O professor que entra fica pagando pedágio de 3 anos e o professor adjunto. Esses são os grandes prejudicados pelo plano de carreira que estratifica e cria distinções, né? Agradou o pessoal mais antigo, né? Talvez justamente o pessoal que o Amarílio está tão preocupado que vote, né? O pessoal que ele fala, coitados, não vão ter como votar, não. Tem sim, professores aposentados participam, vão nos debates, não tem essa de que não participa, né? Então há aí sim um problema sério e uma confusão, né? Negociata é o Proifes quem faz. O Andes ouve as bases. Nossa proposta é ouvir as bases. E nossa gestão fará de acordo com a vontade política do coletivo, independente de partido, de Estado e do que qualquer sindicato oriente ou ache que as sessões devam fazer. Nós temos autonomia no nosso coletivo. Bom, eu acho que o Eduardo respondeu muito bem a minha pergunta, ou seja, a Andes escuta a base, não negocia e provavelmente, tal como no período do Fernando Henrique, que nós fazíamos aquelas greves de 3 meses e nunca conseguimos reajuste nenhum, porque nunca tinha reajuste, nunca tinha negociação. Nós passávamos 3 meses fazendo greve sem nunca ter feito... E quando saía a negociação, era um desastre, os acordos coletivos, os acordos que nós tínhamos. Portanto, a questão que está colocada aqui é de que desde 2006 para cá, de todos os acordos que nós fizemos, eu posso dar destaque aqui de 3 pelo menos, um eu já falei aqui, que foi esse que está em vigência, né? A Andes não assinou nenhum, ela foi contra todos. Ela foi contra a categoria do professor associado. Ela foi contra. A Universidade Federal de São Carlos, desde os anos 80, para vocês terem uma ideia, né, tinha professores na categoria do adjunto 4, que quando chegou nesse período da criação do associado, do professor associado, eles estavam há 15 a 20 anos sem progressão. Há 15 a 20 anos. E quando fomos para implementar essa carreira, Andes disse claramente, nós somos contra essa carreira. Nós somos contra colocar essa categoria, acrescentar essa categoria dentro da carreira. No acordo de 2008, quando nós criamos e acertamos as 2 carreiras, a carreira dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico e a carreira do magistério superior, a Andes também se posicionou contra, e elas são carreiras que se equivalem. A mesma carreira que vale lá, vale aqui. E que possibilitou, pela primeira vez, você chegar ao topo da carreira, em menos de 2 décadas, né, a chegar a ser professor titular. Um contingente de professores da UFSCar que criaram essa universidade, o prestígio que essa universidade tem, se aposentaram sem ter essa possibilidade, porque o governo não dava os concursos para professores titulares. Então, o Eduardo tem razão, a Andes vai continuar consultando as bases, como ela fez historicamente. E não tem acordo, e não tem estruturação da carreira. Estaríamos como estávamos desde a ditadura militar, se fosse depender da Andes. Agora, professor Eduardo faz a pergunta. Eu gostaria de saber, da parte da chapa 1, qual a posição dela sobre a privatização da extensão e dos cursos lato sensu pagos. Acho que no espírito dessa questão está justamente posicionamento em relação ao processo de mercantilização e privatização da universidade, que se amplia o acesso,
como eu falei, vários aspectos positivos durante o governo Lula, mas que, num aspecto estrutural da ciência, em seu papel de reprodução dos interesses do capital, vem cada vez mais se avolumando. Então, qual a posição da chapa sobre essa privatização da extensão dos cursos latos pagos diante da crescente mercantilização da pesquisa e extensão na universidade pública? Sobre o marco legal da ciência e tecnologia, que o Andes tem cartilha, depois eu posso passar para o Amarílio, a cartilha, né, da visão crítica do Andes sobre o marco legal da ciência e tecnologia, e talvez você realmente perceba, né, melhor de que lado eu estou nessa história toda, né? Que posição política que eu tenho, porque é patético, né, falar de Bolsonaro. Nossa, que falta de argumento. Mas eu passo a palavra para o meu colega. Eduardo, eu estou gostando muito de fazer esse debate com você desde ontem. Fantástico, né? Jamais imaginaria que eu e você, sendo os professores do mesmo departamento, pudesse estar fazendo uma discussão em defesa, disputando a questão de um sindicato tão importante, tão forte, com tanta capacidade de influência dentro do sistema federal, como é a UFSCar historicamente, né? Então, Eduardo, nós temos uma defesa radical, intransigente, da universidade pública, gratuita, laica, com a sua produção de ensino, a sua produção do conhecimento, a sua extensão socialmente referenciada. A universidade, para nós, ela é uma instituição estratégica. Ela é uma instituição de Estado com valor estratégico. Do ponto de vista do quê? Da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igual, né? Nós sabemos das desigualdades sociais que nós temos no Brasil. E elas são seculares. Eu vou falar uma coisa óbvia, mas que vale a pena ser dita, vale a pena ser repetida. Nós temos 500 anos. Sabe quantos anos de escravidão nós temos? 350. Nós não chegamos nem à metade ainda de um período de uma sociedade em que os homens e mulheres são livres. Já pensou você viver numa sociedade de 500 anos e 350 de escravidão? Então, como é que nós vamos incorporar essa demanda reprimida secularmente, que ficaram excluídas e fora, sabe, da educação, do conhecimento, do ensino superior? Para nós só pode ser feito por uma universidade pública gratuita, laica e para todos socialmente. Portanto, nós somos contra qualquer tipo de privatização, Eduardo, é óbvio. Essa é a posição histórica da UFSCar. Essa é a posição histórica da fundação do PROIFES. Eduardo, nós realmente somos do PROIFES. Eu, às vezes, acho que você é um andino envergonhado, porque você uma hora fala que não é da Andes, hoje você já fez isso aqui, uma hora fala que você não é da Andes, que você não tem nada, que nós é que somos do PROIFES. Nós somos mesmo. Agora você acaba de defender a Andes. Eu acho que você não devia ter essa vacilação nessa questão, Eduardo. Isso é uma questão programática de vocês. Pega firme nessa questão da Andes e defenda a Andes. Qual é o problema de vocês fazerem isso? Eu não entendo por que você tem esse vacilo, essa coisa meio envergonhada. Ah, eu sou Andes, mas eu acho que não sou não, tal. Nós não. Você quer que eu repita mais uma vez aqui? Nós somos do PROIFES, nós construímos o PROIFES. Sabe como que nós construímos o PROIFES? Saindo da Andes. Sabe por que nós saímos da Andes? Porque não tinha negociação salarial, porque não tinha valorização da universidade pública a partir da carreira dos professores. Entendeu? Os professores estavam amigos. E que fragilizava a universidade pública e deixava ela à mercê a um processo de privatização. Essa que é a estratégia geral da Andes. A estratégia geral da Andes é jogar num processo de impasse que leva à inviabilidade dessa universidade. E só tem um jeito de nós existirmos, sabe como que é? Ficarmos aqui dentro numa perspectiva de luta por um ensino de boa qualidade, de uma pesquisa de boa qualidade. E para isso tem que ter carreira, para isso tem que ter salário. A luta não se faz em negociação com um fórum privilegiado em um determinado governo. A luta se faz com a base e pela base. Então tem que entender bem as minhas palavras, né? A mercantilização da pesquisa e extensão na universidade pública, que é referendada pelo Marco Legal da Ciência e Tecnologia, pela Lei do Bem, pela Lei da Inovação Tecnológica, tem consequências muito preocupantes. Ela flexibiliza a DE.
ela permite a relação de pesquisas sigilosas nas dependências da universidade pública em favor do interesse privado. Flexibilizar a DE. O novo plano de carreira, conforme o nível e a titulação, mais vale o professor ser professor 20 horas, com 2 contratos, do que ele ser DE. A flexibilização da DE, né, a articulação disso com o plano de carreira proposto pelo PROIFES, isso tem tudo ligação. O professor Edinaldo hoje ocupa um cargo na FAI, que era da vice-direção da DUFSCar. A reitora eleita, ela falou que ia fazer eleição lá em Sorocaba e não fez eleição, nomeou como diretora do campus a professora Ana Lúcia, que era representante do campus da DUFSCar. Então, na hora que há um impeachment e vocês perdem a bengala do governo, eles vão se apoiar na burocracia do Estado. Resta saber se vão pôr um telefone vermelho para falar direto com a reitoria se ganharem as eleições. Talvez não seja vermelho, seja azul, porque vermelho é uma cor que espanta muito, né? Então, é completamente contraditório e quase esquizofrênico a defesa da universidade pública do jeito que é colocado e as opções políticas que é feito pela chapa 1. Bom, agora nós vamos para... Não, mais uma sua. Então, uma questão do professor Amarílio para o professor Eduardo. Eduardo, eu acho que essa minha pergunta vai possibilitar você defender melhor a Andes, né, e tirar você dessa posição de vacilo, uma posição envergonhada em relação a Andes. Eu sinceramente, eu acho que a Andes merece uma defesa. Tal como eu defendo o PROIFES. Tal como eu defendo o PROIFES, eu acho que você devia defender bem a Andes. Sabe? Eu acho que você vacila muito na defesa que você faz da Andes. Acho que você devia ter uma posição firme nessa questão. Porque é questão de princípio, a gente não vacila em questão de princípio. Tá? Porque senão vai comprometer a luta de vocês. A minha pergunta é o seguinte: caso da vitória da Chapa 2, vocês vão desfiliar a DUFSCar do PROIFES e vão refiliá-la e transformar a Andes, a DUFSCar, apenas numa mísera seção sindical do grande sindicatão que é a Andes? Então eu queria que você me explicitasse claramente, em função da sua, sei lá, opção política sindical pelo Andes, né? Então, não adianta achar assim que a gente é bobinho, que joga uma isca e a gente vai lá morder ela como se fosse um peixinho, né? Acho interessante, assim, você já está vendo a perspectiva de eu estar assumindo a gestão. Realmente preciso me organizar aí para a nossa chapa assumir. E você pode mandar essa proposta da desfiliação. Você quer fazer afobadamente, assim, já logo? Desfiliar, tal. Não sabia que você era um andinho envergonhado desse jeito, né? Para mim, a questão central, Amarílio, eu acho que a pior coisa que nós temos agora é o governo Temer, né? Eu acho que o governo Temer, ele é a metástase de reformas que já estavam aí degradando a condição dos trabalhadores brasileiros, né? Eu acho que esse é o nosso inimigo, né? Esse é o nosso grande inimigo. Qualquer um de nós, né, que pudéssemos vencer as eleições, mas você já está achando que eu vou ganhar, né? Qualquer um de nós, a grande dificuldade, né, vai ser combater, né, uma reforma trabalhista que já foi aprovada. Será que a gente consegue revogar? É muito difícil revogar, né? A gente está num quadro muito ruim. Quer dizer, será possível contratação de professores terceirizados, né? A porta da reforma foi abrindo no Fernando Henrique, né? Abriu mais um pouquinho no governo Lula, escancarou, né? E é esse o nosso inimigo. A gente tem que saber politicamente, quando a gente está disputando um cargo político, qual é o nosso grande inimigo. Quer dizer, se o Andes, que é um sindicato nacional, que une a categoria,
que faz uma crítica muito bem feita nas suas revistas, suas cartilhas, na produção dos seus pesquisadores, etc. Faz toda uma crítica que não poupa nenhum dos governos, né, que percebe as contradições e diferenças de uns e outros, mas que faz uma crítica muito forte ao processo de privatização, de reforma da Previdência, de reforma trabalhista. Esse não é o nosso inimigo. Agora, o PROIFES, que só negocia, sim, está sendo explicitado aqui. Uma visão de uma chapa. A do FSCar tem que negociar em fóruns privilegiados, né? Talvez, quem sabe, né? Assim, o que você quer revogar? Você quer revogar o impeachment da Dilma ou você quer revogar a terceirização, né? O que eu escolheria? Revogaria a terceirização, revogaria a reforma trabalhista. Eu acho que a gente tem que ter, quando disputa um cargo político, uma visão mais acertada do processo, saber quem é o inimigo, né? Só basta você querer agora associar Andes e Chapa 2 com Bolsonaro. É patético. Sua réplica? Olha, eu não fiquei satisfeito ainda com essa resposta tua. Talvez a gente vai ter que voltar no debate de São Carlos. Porque você não me respondeu claramente, né? Se vocês vão pôr em execução o plano que você... Inclusive, ontem eu conheci a carta-programa da Chapa 2 e ele leu. Agora, essa noite eu li, depois que cheguei em casa, fui ler a carta-programa, que ainda não tinha tido oportunidade, porque ontem foi uma correria de viagem entre a Lagoa do Sino e Sorocaba. Então está lá explícito, vocês vão fazer isso. Nós não. Qual é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é o seguinte: nós somos um sindicato com autonomia, independência financeira, de gestão, sabe, de fazer a luta jurídica em defesa dos interesses dos professores e tal, e negociar. Eduardo, uma vez decidido pela categoria, nós negociamos, é claro. A nossa obediência primeiro é a categoria. E como que nós fazemos essa consulta à categoria? Nas assembleias presenciais e nas consultas que você é contra. Uma vez definido isso, o sindicato negocia. Vai ao Congresso Nacional e negocia, vai ao governo e negocia, como nós sempre negociamos. E sempre pedimos, se vocês historicamente voltarem às assembleias da FSCar no tempo do Fernando Henrique, quando nós éramos apenas uma seção sindical da Andes, tá? Todas as assembleias da FSCar saía processos de negociação e pedidos de negociação. Chegava no comando geral de greve, que aí sim, porque está aparelhado, porque está partidarizado, a negociação não se saía. Sabe quanto que durava uma greve da Andes? 3 meses. Você já pensou nós pararmos por 3 meses? E durante aqueles 8 anos malditos da herança maldita do Fernando Henrique Cardoso, nós fizemos qualquer coisa em torno de 6 meses, fizemos qualquer coisa em torno... Se minha memória está falha, se alguém tiver esse número, me corrija, por favor. Umas 6 greves, e todas elas de 3 meses. O resultado geral é que nós passamos 8 anos com o calendário totalmente estourado. Era comum nós estarmos em janeiro e fevereiro. E quais eram os resultados efetivos do ponto de vista da estruturação da carreira e dos aumentos salariais que permitiria que nós fizéssemos uma resistência em defesa da universidade pública? Sabe qual era? 0. Sabe por que era 0? Tal como vocês se negaram a negociar com os governos do PT que você está falando aí. Para mim não interessa se era governo do PT ou do PSDB. Porque nós já propomos negociar com o governo do PSDB. Claro. A gente defende a universidade pública. Agora não. Agora é a etapa seguinte. Bom, agora nós passamos ao terceiro bloco, que é exatamente o sorteio das questões. Sorteio das questões que nós vamos fazer agora. A Aline está por aí? Tudo bem. Balança bem, faz isso. Mistura. Oi? Ah, sim, pode ser. Péssimo sambista, cheguei a essa conclusão, irmão. Tá nem batendo
O governo Temer anunciou recentemente mais um pacote de medidas. Dentre as propostas está a redução de salários dos servidores públicos federais. O que as chapas entendem que deva ser feito diante dessa conjuntura? Marcos de Sorocaba. Bom, conforme sorteado, inicia a resposta o professor Eduardo. Isso acho que vai ter que entrar até num plano jurídico, né? Porque realmente, pelo que eu compreendo, isso é inconstitucional, né? Acho que vai ter que ter uma resposta nesse nível, mas a resposta, sobretudo, né, eu acho que tem que também ser no plano político. Nós estamos aqui numa oportunidade ímpar na comunidade da DUFSCar entre escolher entre uma chapa que está fechando com uma visão privatista, que considera a negociação em fóruns privilegiados um grande canal e caminho do sindicato, e uma chapa que se coloca radicalmente contra as reformas, como inúmeras vezes coloquei aqui, né? E já pude explicitar. Então, várias das questões colocadas pelo colega já foram respondidas nos demais debates, e a nossa posição é essa, né? Nós somos contrários a essa prática que vem sendo feita, e eu acho que são as ruas, né? Poder a evolução das centrais sindicais, né? Poderem ganhar autonomia, né? A CUT, que ela precisa ganhar autonomia e se aproximar dos trabalhadores, né? Ela está muito atrelada, porque a grande dificuldade, né, na greve do dia 30 foi o vacilo da CUT em relação à adesão a essa greve, né? A população não entende muito bem, né? Porque o Proifes fica anunciando, né? Olha o salário, 18 mil, a população fala, nossa, os caras ganham 18 mil, vão fazer greve. A população não entende direito o que está sendo feito, né? Não sabe que a grande maioria não tem esse salário, né? A grande maioria é professora adjunta, é outro salário. E o grande contingente novo da IFES está se danando na hora de entrar, porque é doutor e não tem valorizado durante 3 anos no seu ganho salarial o título de doutor. Então isso é bastante complicado, né? Eu acho que o caminho também é muito pela juventude, o caminho eu acho que é extra-institucional, mas o caminho também é institucional, mas eu não acho que é no campo dos deputados, da pressão, só no campo parlamentar que a luta tem que ser feita. A luta tem que extrapolar, porque esse campo parlamentar está extremamente viciado, né? A gente tem um processo de corrupção imensa, né? Quer dizer, a gente vê aqueles deputados votando no impeachment com aquelas justificativas, né? Os periódicos, jornais de fora falavam, nossa, mas ali quantos deputados daqueles podem estar acusados com a corrupção também? Quer dizer, um Congresso legislando em causa própria, inundado na corrupção, e um governo Temer que faz um impeachment para tentar se blindar, colocar toda a culpa da corrupção no mundo, no PT, e isso para a grande cúpula do PT também é interessante, porque também blinda-se, né, alguns caciques, né, que participam da corrupção todos, né, PSDB, PMDB e PT. Bom, nós vamos fazer o procedimento que nós sempre fizemos. Primeira coisa, nós vamos convocar uma assembleia presencial, apresentar o plano de ataque que esse governo está fazendo contra o serviço público, contra as políticas públicas. Nós temos uma posição de resistência e de luta em várias frentes. Em seguida, da assembleia, que os professores vão decidir a tática da luta que nós vamos adotar em defesa dos interesses da universidade pública e do conjunto dos professores. Vamos. Obrigado, Eduardo. Não. Obrigado. Aí a gente convoca a assembleia, vamos apresentar a nossa tática de luta, de resistência, vamos convocar a consulta, vamos referendar aquela posição e vamos abrir o leque. Se depender da nossa posição, se ela for referendada na assembleia e se ela for referendada
na consulta, referendar. Nós, como diretoria, vamos apresentar uma proposta, uma leitura e um determinado encaminhamento. Se a Assembleia Presencial referendar a nossa proposta, achar que ela é coerente, que ela é razoável, que ela tem possibilidade de nos levar a um caminho de resistência, passando pela consulta, nós vamos implementar. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é uma frente do Serviço Público Federal em defesa da democracia, em defesa das instituições republicanas, em defesa das políticas públicas, em defesa da saúde, da educação, dessas questões estratégicas, estruturantes, que atendam o conjunto da população. Uma outra frente que nós vamos fazer, Eduardo, porque você já parece que iria direto para o jurídico, nós vamos chegar no jurídico, calma. Nós vamos sim para dentro do Congresso negociar. E pedir que não se vote aquilo. Vamos aos gabinetes dos senadores, vamos aos gabinetes dos deputados, e nós fizemos isso na reforma da Previdência. E nós barramos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, Eduardo, ela está congelada. E a reforma da Previdência seria e vai ser um estrago no conjunto dos trabalhadores. Notadamente aqueles da iniciativa privada que ganham salário mínimo. E nós conseguimos paralisar e congelar. Sabe como que nós fizemos? Com luta na rua, na mobilização dentro da Universidade Federal de São Carlos. Sabe quantas pessoas... E você estava lá, do meu lado. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro que eu e você estávamos ombro a ombro na greve de São Carlos, onde nós colocamos de 15 a 20 mil pessoas. Nós paralisamos a cidade de São Carlos. E sabe com quem que eu estava de braços dados? Com o Eduardo. Eu e o Eduardo de braços dados na Assembleia, na passeata, entendeu? Sabe braço dado quando você vai numa passeata, que você põe o braço assim e anda com a pessoa? Eu estava com ele. Isso é difamação. Ué, difamação por quê? Você tem alguma homofobia comigo, alguma coisa? Que é isso? Então, só para concluir, nós vamos negociar e se tiver que entrar com recurso jurídico, nós também vamos. Ou seja, Eduardo, para nós a principal questão é o seguinte: como é que nós vamos decidir a luta? E a luta só pode ser decidida, sabe aonde? Na Assembleia e na consulta. Agora que nós vamos à luta, nós vamos. A próxima, Aline. E eu estava de braços dados com você. Ué, então você estava Te abracei comigo, ué. Eu nem tinha percebido. Te dei um abraço forte. Às vezes eu encontro com o Eduardo no corredor, dou um beijo nele, mas eu acho que esse dia eu não beijei, só abracei. Como vocês entendem o movimento de greve, Marcos? Do CCA. Isso. Marcos, do CCA. Da outra vez, quem começou? Agora você. Bom, quem vos fala passou a vida inteira na luta sindical, seja da escola pública, eu tenho um orgulho. Hoje eu sou professor titular do Departamento de Educação do campus de São Carlos. Mas um dos orgulhos que eu tenho, sabe qual é? É de que eu fui professor da escola pública durante uma década, a década de 80. Lembra daquela hiperinflação? Que nós tínhamos um arroxo salarial. Cheguei a ser presidente do que hoje é o Sindicato dos Professores da Escola Pública da cidade onde eu nasci, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? E nós, em plena ditadura militar, fizemos a resistência. Depois, quando entrei na universidade, também. Lembro que participei de vários comandos de greve do Andes, nos anos 80. Ali tem 2 colegas que participaram também desses comandos. A greve, para nós, é um instrumento de luta. Legítimo, um grande instrumento de luta. Só que nós temos diferença na estratégia com o Eduardo nessa questão. Primeiro, é óbvio, senão não estaríamos aqui com 2 chapas. Isso mostra a força do sindicato. Esse sindicato é muito poderoso. Esse sindicato tem uma grande influência nacional. E ele espelha isso nesse debate que você está assistindo aqui agora. Entendeu? São 2 programas, 2 chapas com 2 programas diametralmente distintos. E dá para mapear claramente que eles são distintos. Basta ouvir o Eduardo e basta ouvir o que eu estou falando. Na greve nós temos distinção também. A greve é um instrumento de luta. Agora, a greve, Eduardo, só pode ser tomada, na nossa concepção,
como um instrumento que leve à vitória dos trabalhadores, não que um instrumento que leve ao esvaziamento da universidade e à derrota dos trabalhadores, como a antes historicamente conduziu a categoria. E ela só pode ser decidida se ela fosse decidida pelo conjunto dos trabalhadores. E por isso é que a gente criou um mecanismo de defesa contra o grevismo da Andes, que é de fazer assembleia com 15 professores na plateia e decidir por 1.300 professores. Nós não vamos permitir isso. Tem assembleia presencial que vai tirar a greve, mas essa decisão da greve ou não greve, ela tem que passar pelo referendo do conjunto dos trabalhadores. Essa é a nossa posição. Essa é a posição histórica que nós defendemos. Nós saímos da Andes por conta disso. Eu vou fazer uma autocrítica aqui agora, nesse momento. Esse que vos fala, nesse microfone, já participou de assembleias na UFSCar, na década de 90, em que 15 professores definiram pela greve em nome do conjunto dos professores. Isso eu não faço mais. Eu acho que eu não tenho direito, eu acho que não é justo esse mecanismo. Agora, se precisar, se necessário for, nós vamos à greve. Sabe quantas greves nós fizemos agora contra essas reformas aí? Nós fizemos 2 dias de paralisação, seguimos todas as orientações das centrais. Inclusive o Conlutas estava lá, com a qual você se filia. Que você critica a CUT, tudo bem, pode criticar, não tem problema nenhum. Nós paralisamos. O que nós fizemos? Fizemos uma assembleia, fizemos a consulta, o conjunto dos professores entenderam que eram justas aquelas encaminhamentos, aquela resistência, nós fomos para a greve, fizemos a paralisação. É isso que nós vamos fazer. Bom, eu acho que a greve é um grande instrumento de luta, sim. Né? E, claro, um instrumento que precisa ser sempre bem usado, bem respaldado pelo coletivo. Né? Greve sem respaldo do coletivo é uma greve, é uma barca furada. Acho que teria talvez andado de mãozinhas dadas com você nos anos 80, Marília, mas acho que era um pouco jovem ainda. Eu entrei em 85 na PUC, lá onde eu fui fazer a graduação. E entrei um pouco depois. Eu acho que essa época dos anos 80, acho que teve uma organização sindical combatível. Eu acho que foi um período realmente, né, que teve muitas vitórias e conquistas, né? O processo histórico das greves, ele vai muitas vezes banalizando o instrumento, enfraquecendo, e a gente tem que achar outras alternativas, tem que ter outras formas de mobilização. Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Agora, eu acho que, por exemplo, a greve do dia 28 foi uma greve vitoriosa, e ela não foi vitoriosa pela DUFSCar e nem pela adesão de nós docentes, né? Ela foi vitoriosa porque os metalúrgicos pararam, porque a prefeitura, no caso de São Carlos, a prefeitura parou. Nunca, as pessoas que moram em São Carlos há tempo falam, nossa, eu nunca vi tantos trabalhadores de serviço público e operários tal, numa greve tão grande. Por isso ela foi um sucesso. Então acho que foi uma greve que barrou. Sim, ela barrou a reforma da Previdência, ela está estancada aí, a gente não sabe, a gente tem que ficar atento. A do dia 30, que deveria ser uma greve então que reforçasse, houve essa postura de vacilo da CUT, que eu já me referi, e acabou a greve ficando muito, muito esvaziada. Acho que era um momento de ter mais combatividade. De fato, quando a gente vai para a manifestação em Brasília, eu não vi nenhum membro da direção lá que consulta suas bases, que decidiu pela manifestação contra a reforma, não vi nenhum membro da direção ir lá tomar gás de pimenta, né? Mas eu estava lá, o André estava lá, a Ana Luísa estava lá, né? A Isabela, o pessoal da chapa, o Marcos estava lá, né? No ônibus da DUFSCar. Quer dizer, essa mobilização contra a reforma da Previdência, ela ficou... A DUFSCar tentou tutelar um pouco o movimento de oposição que tomava a frente junto com os alunos e a Sintufscar no processo, e em Lagoa, Sorocaba, abandonou. Quem fez lá esse trabalho nos campos, nos outros demais campos, foram próprios professores que são parte do movimento de oposição. Então, aí tem muito acabrunhada essa participação. Então, acho que com o tempo
essa vitalidade sua foi diminuindo, parece, Amarílio. Gostaria tanto de ter ficado de mãos dadas nos anos 80, acho que você era mais aguerrido. Aline? Pode. Já está. Quais as políticas? Quais? Pessoal, eu tô lendo. Quais as políticas? Quais as políticas da chapa para as questões de gênero? Ana Luísa Pereira. Quais as políticas da chapa para as questões de gênero? A questão da Ana é muito boa, muito atual, né? Muito nova no sindicato, que é uma questão, às vezes a gente tem um raciocínio meio tosco, pode ter, né, raciocínio tosco, porque é de esquerda, tem uma posição mais avançada, e essa questão é uma questão que pega muito da cultura, pega uma coisa arraigada, e eu acho que nós estamos assim engatinhando no campo da política, no campo do sindicato, de incorporar essas pautas, inclusive poder tratar em suas especificidades, né? Porque às vezes vem num bloco todo, né? Etnia, gênero, tudo como se fosse uma coisa só, e a gente tem que ver que tem múltiplas especificidades. Acho que é algo que ganha muito espaço cada vez mais, né? Eu acho que acho que teve aí uma questão, né, eu faço várias críticas aí ao período do lulismo, mas eu acho que teve um grande avanço. A gente tem um desmonte da SEAD, a gente tem um desmonte, né, das políticas públicas voltadas a isso no governo Temer. A gente tem uma ascensão de um discurso ultraconservador de Bolsonaro contra essas questões, e acho que é uma luta que tem que ser feita, que vai ser demorada, mas que eu acho que assim, é uma luta que não tem volta, né? Ela já foi iniciada e ela vai continuar para frente, né? Nós pudemos, né, nesse período de oposição, agora estamos com uma chapa inscrita, né? Mas pudemos aí, desde que nós ficamos inquietos e desgostosos com a forma como a Dufscar vinha conduzindo a nossa sessão sindical, fizemos vários debates, né? Fizemos um debate sobre a reforma da Previdência com a Sara Graneman, da UFRJ, fizemos também com a Maíra Tavares, né? As pautas políticas e femininas na política e no sindicato, um debate bastante interessante. A Isabela participou, teve participação de alunos, teve participação de pessoas que protagonizam, né, a militância política nessa questão, né, da diversidade, na questão de gênero, enfim. Acho que a nossa chapa poderia ter avançado mais na sua composição, pensando nessa questão, mas eu fico feliz de ver os nossos representantes, né? Temos 5 mulheres, né? 5 mulheres, dos 6 representantes, e na chapa temos, né, o Anselmo, que é uma pessoa também que protagoniza um trabalho político dentro dessa perspectiva crítica, e eu acho que a gente está muito respaldado, né, pelo conjunto desses representantes de campos, pelo camarada Anselmo e pela própria perspectiva política e de visão a respeito da reforma do Estado, do neoliberalismo que temos compartilhado em nossa chapa. Ana, obrigado pela pergunta. Muito boa mesmo. Eu tenho uma certa filiação à tradição feminista inglesa do começo do século XX, que os ingleses chamam de sufragistas e tal, até por conta das minhas pesquisas de pós-doc na Universidade de Londres, né? Eu sou meio apaixonado pelas lutas femininas e por aquelas mulheres também. Elas não existem mais, elas já morreram. E toda a minha paixão por elas é pela que elas escreveram, a luta delas e as fotos que eu tenho dessas mulheres que eu pesquisei no arquivo do Instituto de Educação da Universidade de Londres.
Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Em 2016, o nosso sindicato criou o grupo de trabalho Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade. Eu acho que você devia fazer parte desse GT. Agora, nesse exato momento, essa semana, na semana passada, tivemos uma reunião, né? E a Dufscar mandou um conjunto de professoras para o encontro do ProIFES em Brasília para exatamente discutir a questão referente a gênero, raça, etnia e sexualidade. Nessa oportunidade, o Gil apresentou, e elas vão levar para o debate do ProIFES, uma pesquisa realizada com o conjunto dos professores da UFSCar. É uma pesquisa muito interessante levantada pelo Gil, de que a possibilidade de uma professora chegar a titular é muito menor do que a possibilidade de um professor chegar à condição de professor titular. Não é incrível. E aí as diferenças de gênero dentro da nossa própria categoria. Da nossa própria categoria. Nós temos a mesma carreira, as mesmas possibilidades, as mesmas titulações, mas o professor chega a titular em maior percentual do que as professoras, se elas são casadas, se elas têm... Eu proponho que o Gil publicasse essa pesquisa, e parece que já foi feito um comunicado se vocês puderem ler esse comunicado que a Dufscar soltou, está colocado lá. Então, Ana, realmente nós temos um problema no nosso interior. E essa é uma questão fundamental. Eu acho que nós temos que acelerar muito essa luta em defesa da questão feminina dentro da nossa categoria profissional, para que nós possamos não permitir que haja distinções entre professores e professoras, pelo menos no exercício pleno da nossa categoria, né? Então isso é uma questão geral, isso é uma questão da sociedade como um todo, né? E isso reflete dentro da nossa categoria, o que é um pouco assustador, porque pensávamos, eu, na minha vã ignorância, pensava que por ser uma certa distinção, um certo tipo de trabalho que realizamos por conta da qualificação que tivéssemos, esse tipo de discriminação não se manifestasse no nosso interior. Então, eu acho que essa questão é uma questão que nós vamos ter que pegar firme, Ana, e provavelmente sua contribuição vai ser decisiva e fundamental. Aline, por favor, mais uma. Por que vocês defendem a adesão à Andes? Para as duas chapas. Marcos, do CCA. Oi? Oi? Sim. Então tá, fica prejudicada. Ok. Então, mas... Professor Ricardo, foi esclarecido. Professor Ricardo, Departamento de Computação. Qual a sua opinião sobre a interferência de partidos políticos na gestão da diretoria da Dufscar e na campanha eleitoral? Agora é você que começa e o Eduardo. Bom, eu acho que eu já tive a oportunidade, Ricardo, de responder isso. Eu sou contra qualquer tipo de interferência, é óbvio. Agora, como cidadão, está me garantido pelo texto constitucional vigente, por conta das liberdades políticas que lá estão consagradas no artigo 5 da Constituição. Eu tenho uma mania de ler um pouco essa Constituição. Eu tenho o direito de me filiar a qualquer partido. E eu sou filiado a um partido político. Desde o fim dos anos 70, eu sou um homem, um cidadão filiado a partidos políticos. Eu nunca deixei de ter uma visão partidária. Se você falar, não, a sua visão é equivocada, tudo bem, é livre. Eu posso, e eu me equivoquei muito na vida. Moçada, vocês não imaginam o quanto que eu já me equivoquei nas leituras que eu fiz sobre a sociedade brasileira. Mas isso faz parte do jogo. Isso são os percalços da história e das trajetórias individuais de cada um. Agora, a nossa chapa é o seguinte, Eduardo, não tem partido lá nessa questão.
Eu não vou levar o programa do meu partido para dentro do sindicato, porque não vai passar, porque não vai ser aceito, inclusive pelos meus próprios colegas, porque nós somos contra a partidarização. E essa é uma questão central. Eu não vou aqui discutir com vocês a história do movimento sindical, tá? E como é que se dá essa questão de partidarização, de transformar os sindicatos em correia de transmissão dos partidos políticos. Esses partidos políticos, na tradição que remonta ao início do século XX, e a melhor tradição dessa que eu vou falar aqui para vocês, é aquela que culminou no ano que nós estamos vivendo hoje, né, em 1917. Então, lá naquele interior, tinha uma divergência profunda. Uma tendência que dizia que os sindicatos são correia de transmissão do Estado e do partido para fazer a Revolução Socialista, né? E uma outra posição na qual eu me filiava, e me filio até hoje nesse sentido, de que não, o sindicato é independente do Estado e do partido, porque, diferentemente do partido, no sindicato nós temos que representar todo mundo. Possivelmente, se fosse fazer uma pesquisa aqui, nessa plenária, e nós não somos muitos, nós encontraríamos aqui 2, 3, 4 partidos. E aí, qual é o partido que o sindicato vai reproduzir? Ah, então eu vou excluir aqueles 3 porque eles não são do meu partido, excluo aquele lá. Então, olha, eu vou fazer política sindical e tal, só com vocês que nós temos a mesma visão de mundo e a mesma concepção sindical, a mesma posição partidária. Isso é um equívoco histórico. Sabe onde isso levou? Levou ao isolamento dos sindicatos. Levou ao esvaziamento dos sindicatos. Levou, sabe o que é, de certa maneira, hoje, o que é a Andes. A Andes sofre um processo de correção, gente. Ela já não dirige o movimento sindical dos professores em vários estados da federação, e ela vai perder cada vez mais essa base, por conta dessa partidarização que ela faz com os sindicatos, com as suas seções sindicais. Porque ela permite a partidarização interna. Inclusive, quem monta as chapas que concorre a direção da Andes são os partidos políticos. No caso do PROIFES, sabe por que nós saímos e construímos o PROIFES? Eduardo, e nós temos o maior orgulho de que nós temos construído o PROIFES. Sabe qual é o mecanismo que nós adotamos para impedir que se monte chapa de partido para concorrer ao PROIFES e ser uma correia de transmissão daquele partido? Sabe o que nós fizemos? Os sindicatos federados têm direito a indicar um representante para cada gestão seguinte da federação. Aí você vai em Goiás, é uma posição. Você vem aqui, aqui em São Carlos, nós temos uma outra posição. Você vai no Rio Grande do Sul, tem outra posição. A composição da direção nacional do PROIFES é totalmente plural do ponto de vista partidário. Não, eu concedo para ele o mesmo valor. O mesmo tempo. Não, numa passada ele passou, ele falou mais do que eu, mas vocês viram que eu nem piei, né? Tudo bem, tudo bem. Não vamos brigar por isso. Vamos brigar por coisa... Vamos discutir, divergir por coisas mais sérias, né? Eu acho que realmente a gente está numa situação política frente a um governo que fica anunciando congelamento, que fica anunciando terceirização, e a gente tem que ter uma movimentação e uma mobilização muito forte da nossa categoria, da nossa base, né? A gente precisa retomar o processo de discussão e de debate. Já estamos fazendo há 2 anos isso, né? Isso ganhou força na situação da greve dos alunos, que explicitaram também sua contrariedade em relação ao momento político atual, né? E evidentemente que um sindicato ele tem que estar sempre atrelado às decisões do seu coletivo, do seu conjunto de atores, de decisões que sejam respaldadas em grande maioria, não em assembleia de 8 horas, né, mas em assembleias autogeridas, não de 8 horas, que possam ser precedidas de seminários, congressos, debates, né, assembleias cheias, como a gente vê em outros estados, né, assembleias com 500 pessoas, 400 pessoas, representativas, né? Então não se trata, acho que a nossa chapa tem uma pluralidade. É claro que as pessoas, quando vão fazer uma análise da reforma do Estado, quando vão fazer uma análise dos 3 últimos partidos que estiveram no governo, PSDB, PT, PMDB, vão ter alguma ligação
com algum tipo de análise que está em um partido ou outro. Vai ter uma relação, sendo ou não filiados. Acho que a nossa chapa tem uma pluralidade em relação a diferentes perspectivas, né? Não colocamos vetos ideológicos à participação de ninguém em função de partidos, né? Acreditamos num outro tipo de construção e eu jamais levaria a posição de um partido ou outro para minha chapa, ou deixaria porque não vai passar. Né? Porque o Amarílio falou assim, eu não vou levar o programa do meu partido, que ele não falou qual é, né? Pois sou eu que sou envergonhado, né? Não vou levar o programa do meu partido político porque não vai passar. Quer dizer, se passasse, então poderia levar, né? Então, obviamente que a pergunta é um pouco capciosa, assim, né? E a revolução, né? Ontem teve a pergunta da revolução, eu falei, poxa, Gil, você não gosta mais da ideia da revolução e tal? Porque acreditar que revolução é pela via institucional, ou do sindicato, ou de partido político, eu acho uma ingenuidade muito grande, né? Quer dizer, não é por aí, nenhum revolucionário, se quisesse o ser, o faria por esse caminho. Aline? Mais uma, por favor. Então, é a última? Eu estou marcando aqui, acho. Bom. Pelo que eu estou marcando aqui. É a sexta. Os termos do acordo assinado pelo PROIF só foram firmados após consulta em que votaram milhares de pessoas. Os mesmos acordos não foram assinados pela Andes, de acordo com a posição de delegados de um comando nacional oriundo, via de regra, de assembleias esvaziadas. O número de... Oi? É uma pergunta. Eu estou lendo aqui. Eu estou lendo aqui. Posso... a gente decide depois, se houver algum... O número de presentes nessas assembleias nunca chega sequer à metade dos que votam nas consultas do PROIFES. A chapa considera que esse processo indireto é melhor que o voto direto? Então é uma pergunta clara. Voto eletrônico. É o voto eletrônico. A chapa considera que esse processo indireto é melhor do que o voto direto? Quem fez essa pergunta? Gil, professor Gil Vicente. Eu esqueci de nomear. Eu entendi a pergunta. Mas eu vou explicar a pergunta na minha resposta. Pode ficar tranquilo. Então, eu entendi, professor. Não, mas eu entendi. Eu entendi e vou respondê-la. O que eu entendi? Claro, aí você me julga. Você tá aqui... Eu leio novamente. Os termos do acordo assinado pelo PROIF só foram firmados após... esse considerando inicial é justamente para justificar a pergunta final. É um considerando. Então, precisa ser lido com todos os detalhes aqui. Isso aqui. Sim, claro. Eu estou lendo a pergunta. Sim. Os termos de acordo assinados pelo PROIF só foram firmados, você pode acompanhar comigo aqui, após consulta em que votaram milhares de pessoas. Os mesmos acordos não foram assinados pela Andes, de acordo com a posição de delegados de um comando nacional, oriundo, via de regra, de assembleias esvaziadas. O número de presentes nessas assembleias nunca chega sequer à metade dos que votam nas consultas do PROIFES. A chapa considera que esse processo indireto dos delegados, lá aqui em cima, é melhor do que o voto direto? É isso. Se for, eu estava no comando de sistema não tem lisura.
Eu tenho todos os dados. Bom, Uma mentira essa. você... Acho que agora é ele que começa, né? É isso? Você pode ter aí, fizemos uma comando de greve do Andes, lá no Rio. Eu tenho dados. Posso responder a pergunta? Você parte de uma premissa. Posso responder a pergunta? Via de regra. Então tem todos os dados. Eu sei o número delas. Pessoal, é assim. Pessoal, tem uma pergunta. Não é que a pergunta é Eu capciosa. espero. A pergunta é capciosa. Mentirosa. Não. Ela parte do pressuposto que não é todo mundo que concorda. Mas eu posso manifestar, estou dizendo. Então, eu posso fazer Eduardo uma vai pergunta. dizer que é mentirosa. Visto que a Terra é plana, o que o senhor acha de a gente vai cair do beira da Terra? Aí você fala que esse cara é maluco. Tá bom. Esse cara é maluco. Obrigado. O senhor que está falando, não sou eu. Esse da Terra que é plano e vai cair, esse cara é maluco. O Jordano Bruno já resolveu isso no século XVI. Parece que nem todo mundo entendeu. Parece que não. Mas mandaram o Jordano Bruno para fogueira, coitadinho. Mandaram ele para fogueira, E nós coitado. vamos questionando a pergunta. Tá. Vamos lá, pessoal. Tá, então pronto. Olha, é óbvio que entre a consulta ao conjunto dos professores, mesmo que essa consulta seja eletrônica, mas na UFSCar, porque na UFSCar nós podemos fazer em voto. Nós podemos fazer em voto, tá? Então as universidades fazem a consulta usando o mecanismo da consulta eletrônica e do voto, que é o caso típico da Universidade Federal de São Carlos, que é o tipo do procedimento estatutário que a UFSCar encaminha. É mais democrático do que reunir o comando lá, de um representante de cada AD, né? Num comando que compõe cada uma lá. Eu participei de comando de greve que decidiu pela rejeição ou pela manutenção da greve, que tinha, na época, se minha memória não está falha, 37, 35 membros. O sistema federal naquela época tinha o quê? 54 universidades? E aquele comando, né? Decidia pelo conjunto de uma categoria que tinha milhares e milhares de professores. Quantas vezes as propostas que vinham das bases eram barradas naquele comando super restrito? Agora não. O acordo, uma vez encaminhado e definido, para ele ser aceito, assinado ou não, porque o Proifes assina os seus acordos. Ele assina, vai por papel, vira lei e se transforma efetivamente numa reestruturação da carreira e de aumento salarial dos professores. Vocês vão ver agora, no contra-cheque de setembro. Está lá o reajuste. Fruto de um acordo que nós assinamos. Para esse acordo ser assinado, como é que nós fazemos? Nós consultamos o conjunto da categoria. Nós não discutimos isso no âmbito de um comando restrito de meia dúzia de pessoas, sabe, que estão lá do ponto de vista do partido político, que é de oposição ou não ao quem está no governo, que é de oposição ou não, ou que tem uma perspectiva de se fazer um processo em curso no Brasil que não está sendo discutido com os professores e o conjunto dos professores. A greve, Eduardo, não é para ser uma greve que vai se transformar na correia de transmissão da revolução. Você entendeu? A greve é para resolver o problema da categoria dos professores. Uma vez resolvido esse problema da categoria dos professores, ela cessa. Ela acessa. E sabe o que a gente faz em seguida? Volta para a sala de aula. O lugar onde eu adoro ficar. Sabe onde que eu gosto de ficar quando eu estou na universidade? Dentro da sala de aula da graduação. Esse é o meu lugar. Passei a vida inteira lá dentro. E quero continuar vivendo lá dentro da sala de aula. Por isso, Joelson, naquela conversa que nós estávamos tendo hoje lá na reunião do... Tá bom. Hoje, lá na comissão eleitoral, eu falava com um colega presente, por que eu não me aposentava? Sabe por que eu falei para ele que eu não me aposentava? Porque eu amava a sala de aula. Bom, a pergunta é mentirosa, é capciosa e é realmente uma pergunta que eu penso assim, por que o Proifes, né, ou os defensores dessa chapa que na figura do Amarílio coloca a greve como um grande instrumento de luta, né, não participaram da construção dessa greve e preferiram um atalho de fazer acordo no seu lugar, no seu fórum privilegiado
de negociata com um determinado governo. Essa que é uma questão para se colocar e ter que ser explicada para a comunidade da UFSCar. Quer dizer, essa questão de que tudo é decidido por um comando de greve, eu não sei como que o formulador da pergunta conhece tanto essa coisa, essa burocracia sindical que ele diz existir, que é uma cúpula que comanda tudo. Por que tanta familiaridade em conhecer isso? Realmente eu me pergunto, né? Será que não está assistindo demais a atividade cultural, né, do Poderoso Chefão, lá nas sessões da UFSCar? O que está acontecendo? Porque aonde eu estive, né, em 2012, né, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado e analisando o processo de expansão da Federal Fluminense, no campus de Gragoatá, no segundo semestre de 2012, foi uma assembleia com 600 professores. Professores contra a greve, professores a favor da greve, o comando de greve local, trazendo as questões nacionais, a questão sendo debatida, tal. Vi outra assembleia depois de finalização também de encaminhamento, de encerramento da greve, enfim, acompanhei. Acompanhei, e muito diferente. E nesse meio tempo, era no Rio de Janeiro, teve uma semana que eu voltei, né? E participei de uma assembleia na UFSCar, que eu fui o único a votar pela greve, eu e a professora Dalva votamos, e que a assembleia começava assim: não é momento de ter greve, né? Com 55 federais decidindo por uma greve, né? Ela já induzindo, né, para que não houvesse greve, essa sim, né? Assembleia extremamente esvaziada, não tinha nem 20 pessoas. O UFSCar Sorocaba decide pela greve, e para ir contra a greve, que o Amarílio disse que é um grande instrumento de luta, o que eles fazem? Um plebiscito para desvalidar a decisão de greve, né? E isso é uma chapa que defende uma UFSCar unida, outra chapa que defende o FISOR, desmembramento da UFSCar Sorocaba, que defende a atual reitoria e que teve conculminada no lulismo com os gabinetes. Agora nós vamos para a etapa final, tendo então cada uma das chapas 5 minutos, e como o professor Amarílio iniciou, ele finaliza. Então o professor Eduardo tem 5 minutos para fazer suas considerações finais. Muito obrigado aos presentes, a oportunidade de estar discutindo. Amarílio, acho que também é uma discussão boa, ela esquenta um pouco, mas é respeituosa, né? Eu não tive com você lá de braços dados lá na manifestação de Brasília, porque você não foi. E eu não tenho vergonha nenhuma, eu estava lá na carreata do antes mesmo, viu? Estava lá com alguns colegas, depois eu saí, fiquei um pouco independente também, porque eu não fico na carreata o tempo todo. Não, também fui lá, tomei uma cervejinha, curti o meu momento político também, voltei com os TAs, conversando com os alunos e tal. Não pude conversar com você, nem outro membro da direção, porque vocês não estavam lá, né? Mas nós assistimos com elevado grau de perplexidade um ataque direto aos direitos dos trabalhadores em geral e dos funcionários públicos de maneira mais específicas. Os docentes das instituições federais de ensino superior não foram poupados e, paradoxalmente, o grau de combatividade, organização e luta da nossa associação docente caminhou em sentido contrário ao necessário, né? Então nós acreditamos que depois de décadas aí, sendo dirigida pelo mesmo grupo, a UFSCar tem que se renovar, né? Ela se afastou de uma luta política pelos interesses históricos da categoria docente, está querendo minar os debates em nome de uma pseudodemocracia, em nome de uma consulta. Esse nome consulta está muito mal explicado, né? Porque não se trata de consulta. Eu encaminhei então para o Nivaldo um pedido para que nós tenhamos uma auditoria que acompanhe o processo eleitoral. E quem não deve, não teme. Quem quer lisura, vai ter lisura, né? Já me falaram em reunião da comissão eleitoral que vão contratar um representante da UAB.
né? Até o que me consta, o próprio presidente da Dufscar, o presidente da OAB seria advogado da Dufscar. E, se eu estiver errado, retiro o que falei aqui, mas parece que existe essa informação. Então, seria interessante saber quem da OAB seria convocado, né? Para que haja lisura. Já foi, eu acho que nós podemos ter observadores para estar acompanhando o processo, né? O processo de fiscalização ele está sendo dificultado pela multiplicidade de urnas que está se colocando, goela abaixo de uma comissão eleitoral que já nasce viciada, de um sindicato que tem uma série de vícios no seu encaminhar. Então está aqui o pedido feito, a direção da Dufscar solicita a contratação de empresa para auditar, processo eletrônico de votação, indicação a ser feita pelas duas chapas que concorrem às eleições da Dufscar nos dias 29, 30 e 31. Então vamos preservar, né, tentar evitar ao máximo todas as fragilidades que um processo eleitoral tem, ainda mais por intermédio do voto eletrônico. Agradeço muito a presença de todos, a oportunidade de estar expondo as questões aqui. Nós temos pautas específicas que já debatemos em Sorocaba, pauta específica que já falamos em Lagoa do Sino. Em Araras, vai no sentido de compatibilizar a preservação da estrutura acadêmica anterior com o desenvolvimento atual do campus, construir condições adequadas de segurança e de acesso ao campus, né? Quem chega pelo norte vê que a gente chega na estradinha de terra ali, quase 2 quilômetros, né? Quando não chega pelo sul. Possibilitar condições equânimes do cotidiano da universidade nos períodos diurno e noturno, né? Reitero que algumas questões que estão sendo aí, né, colocadas pela atual reitoria, com quem parece que está havendo muita proximidade, né, da Chapa 1, nós somos contrários, como a não renovação do pacto entre o Instituto Federal de São Paulo com a UFSCar, né? Salas de aulas não estão podendo ser utilizadas porque não está querendo se renovar esse pacto, né? Nós percebemos algumas situações, reuniões, né, da atual reitoria com o prefeito do DEM, o prefeito Crespo, né, que é um apoiador da ideia de desmembramento da UFSCar Sorocaba. Vemos também a aproximação com a prefeitura, interesses no minimamente questionáveis em relação à televisão UFSCar, já imagens que me deixaram um pouco... Isso me deixou um pouco envergonhado, sabe? Imagens da reitora no RU servindo a comida, enfim, são coisas que me deixam, e percebo assim que a chapa está dizendo que não abandonou o Lagoa do Sino, mas que agora com a nova reitora, isso, vai sair o dinheiro. Diz que vai sair 300 mil reais, ficou gravado. Para construir a sede da Lagoa do Sino, da UFSCar, prometida há 2 anos atrás. Caríssimos colegas, me despeço desse debate aqui no campus de Araras, dizendo que foi um privilégio, um prazer intelectual estar aqui. Agradeço a interlocução política, sindical, que eu fiz aqui com o Eduardo. Eu acho que esses debates estão sendo muito importantes, porque... Agora já posso falar isso, porque estamos desde ontem fazendo esses debates, fizemos um na Lagoa, outro em Sorocaba e hoje aqui. Eu acho que eles são muito importantes, porque eles explicitam claramente a distinção que existe programática entre nós. Eu acho que essa distinção programática, ao contrário do que a Chapa 2 diz, que a Dufscar é imobilista, a Dufscar é um sindicato que não tem capacidade de formulação, de mobilização e de discussão, muito pelo contrário, dialeticamente ela mostra... Esse debate tem mostrado o quanto que a Dufscar é um sindicato importante, um sindicato poderoso na sua capacidade de formulação, de entendimento e de defesa da universidade pública gratuita e socialmente referenciada do ponto de vista da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, eu tenho muito orgulho de ser candidato a presidente da Chapa 1, e esse orgulho vem da nossa trajetória de luta, e essa trajetória não é curta, é uma trajetória longa, e nós sempre tivemos uma posição muito radical, muito intransigente, com relação a qualquer tentativa de privatização do Sistema Federal de Ensino Superior.
a defesa da universidade pública, que tem para nós um valor estratégico, do ponto de vista da construção de uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, passa fundamentalmente, estruturalmente, por uma carreira docente, por reajustes salariais que permitam que os professores possam realizar plenamente o ensino, a pesquisa e a extensão. E esse conhecimento, seja do ponto de vista da formação humana, que nós fazemos isso do ponto de vista da graduação, da pós-graduação, mestrado e doutorado, né, de intelectuais e quadros que vão servir a sociedade brasileira, justificando o dinheiro público, que não é pouco, que a sociedade investe dentro do sistema federal. É um dos sistemas mais impressionantes do mundo. Uma coisa que me chocou muito nesse 1 ano e meio que passei no Reino Unido foi o fato de que, para você estudar numa universidade como Cambridge, como Oxford, no âmbito da graduação, você paga qualquer coisa em torno de 7.000 a 8.000 libras. As universidades britânicas, que são referencialmente, né, consagradas no mundo pela pesquisa que produz, pelo ensino que é capaz de desenvolver, né, elas são estatais, mas elas não são públicas, elas são pagas. E uma elite, uma aristocracia estudam naquelas universidades. Quando você fala para um britânico que é possível você entrar na graduação e sair no doutorado pagando apenas o RU, eles não acreditam. Quando estava nesse período, 11, 12, depois eu voltei em 14 também, estava no auge da Ciência Sem Fronteira. E era muito comum você encontrar no metrô de Paris, Londres, das grandes cidades e tal, como encontrei também em Roma, no Vaticano, bolsistas. Quando nós começávamos a explicar para eles o Ciência Sem Fronteira e colocava essas questões todas, que o governo pegava os alunos de graduação, colocava na Europa, colocava nos Estados Unidos, colocava em várias partes do mundo, para que pudesse alavancar o conhecimento e a formação do ponto de vista do ensino e da pesquisa, os britânicos caíam o queixo. Eu acho isso uma coisa importantíssima, uma coisa fundamental. A universidade pública não pode ser atacada como vem sendo atacada. Nós temos que defender a universidade pública. Ela tem um valor estratégico para nós construirmos uma sociedade mais justa, mais fraterna. E a concepção sindical e o papel que o sindicato deve desempenhar é a defesa da universidade. Como que ele pode fazer essa defesa? Ele só pode fazer essa defesa, é claro que vai defender a democracia, vai defender as políticas públicas, como nós fizemos a luta contra o congelamento dos gastos primários, que depois virou essa PEC 95, que nós defendemos a revogação dessa PEC, né? Então, a questão que nos coloca fundamentalmente é a questão dos salários, é a questão da carreira. E nós conquistamos essa carreira, companheiros. Essa é uma grande conquista, esse é um grande patrimônio da luta sindical que nós fizemos. E nós estamos aqui para dizer isso para vocês. Que nós vamos continuar fazendo isso, nós vamos continuar defendendo a universidade pública, nós vamos continuar defendendo que você tenha plenas condições de desenvolver a paixão, sabe, o amor que você tem pela pesquisa, pelo conhecimento, pelo ensino. E como que nós vamos permitir que todos nós possamos fazer isso de forma plena? Que eu tenha uma carreira, que eu tenha uma possibilidade de progredir, que eu tenha um salário condizente, digno, com a formação que eu tenho e com o papel estratégico que nós desempenhamos. Essa que é a questão. Obrigado. Bem, agradeço a presença de todos. Oi? Eu posso pegar minha pergunta de volta lá da caixinha, assim, não preciso escrever ela de novo. Sim, perfeitamente. Eu vou selecionar aqui para checar qual pergunta é de quem. Não, essa a minha não foi sorteada. Sim, é exatamente essas. Tem de várias pessoas aí. Eu vou separar? Isso eu vou devolver. Eu fiz isso ontem. Obrigado. Exatamente. Joelson. Terminando aí. Anselmo. Não. Depois vou dizer, pegar as perguntas, mexer na caixa. As linhas estão em papel de caderno. André. Depois vão ser sequestradas. Marcos.
Ligeiramente grave. André. Ou pode dizer que também pediu para que desse acesso a essa preocupação tem umas minhas, essa verdade. Vamos contratar? Vamos contratar? Vamos discutir isso hoje à noite. Eu quero uma linha que foi lá. Vamos discutir a questão da alojamento de casa. Não, ninguém está querendo comigo. Não, eu vou discutir isso. Eu estou garantindo, eu estou querendo garantir as condições informativas. Você está colocando coisa na minha boca. Daí semente, daí você está dizendo outras coisas. Você vai dizer isso comigo. Você vai dar uma parar com a outra. Acho que é muito bem. Obrigado. Não tem problema, você vai lá. Fiscalização, não. Você está dizendo que ele fez fiscalização e defender como não, você falou isso antes, agora não. Você apresentou isso agora. Agora é não, estou falando que você falou de manhã. Me respeito, por favor.